tradicionais que a gente sempre espera em cada aula, para dar início ao nosso conteúdo, que a gente espera o pessoal conectar primeiro, né? Sempre ali, alguns minutinhos antes das 9, o link da aula ao vivo é postado, e até 9h05 a gente vai recebendo aí o pessoal que vai entrando na conexão, né? Então, hoje, nós estamos na nossa semana de número 3. Nós vamos ver, então, a continuação do nosso conteúdo da disciplina de contabilidade. Na primeira semana, a gente teve a introdução da disciplina, nós tivemos os conceitos, né? Fomos avançando na semana 2, inclusive com atividades, né, exercícios em cada aula, para fixar o conteúdo que nós estávamos vendo durante a aula, um espaço para dúvidas e para perguntas de vocês. Então é importante lembrar sempre, né, esse espaço da nossa aula ao vivo, para vocês também fazerem perguntas, tirarem as dúvidas de vocês do conteúdo que está sendo trabalhado, né? Em cada aula tem um conteúdo a ser trabalhado e a gente tem expectativa de que vocês possam fazer as dúvidas e perguntas de vocês. É claro, né, que para isso, o ideal é que tenham já feito uma leitura prévia, um estudo prévio do conteúdo na apostila, né? Como consta lá no guia aluno, semana 1, deve estudar o conteúdo da semana 1 e fazer a atividade avaliativa 1 lá no Moodle. Semana 2, também está lá no guia aluno, estudar o conteúdo da apostila na semana 2 e fazer a atividade avaliativa 2 lá no Moodle, e assim por diante, né? Cada semana tem essas tarefas lá para vocês fazerem, né? Facilita bastante depois na aula ao vivo, né? Vocês já fizeram um estudo prévio, fizeram um resumo no caderno, fizeram esquemas, enfim, né? No caderno de vocês, e já podem apresentar algumas dúvidas, né? E aí, durante a aula, ao vivo, né? Já tendo feito esse estudo prévio, vocês podem participar com mais intenção, né? Durante a aula. Se não faz o estudo prévio, a tendência é que a gente fique só de, enfim, né? Espectador da aula, porque nem estudou ainda, né? Então, eventualmente, não tem dúvidas maiores, né? Podem surgir alguns detalhes durante a aula, pelo primeiro contato, né, com o conteúdo, mas, tendo feito estudo prévio, né, vocês podem trazer uma quantidade maior de perguntas e dúvidas durante a aula, sempre bem-vindo. A aula sempre é dividida em 2 momentos, como vocês sabem, né? No primeiro momento, então, a gente tem o conteúdo da aula, daquele dia, depois a gente tem o intervalo, depois do intervalo de 15 minutos, nós temos a chamada, que é sempre ao vivo e online. Eu abro a chamada, chamo o nome de um por um, vocês respondem para receber a presença. Chamada sempre após o intervalo, como sempre. E após chamada, nós temos os exercícios, né, no Classroom, correspondentes ao conteúdo que a gente acabou de ver na primeira parte da aula. Esses exercícios são exercícios de fixação, fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, é parte da aula, é parte do estudo, é parte do conteúdo daquele dia. Não é atividade avaliativa. Exercício não é atividade avaliativa. Exercício é conteúdo de aula, é um outro momento, é uma outra forma de trabalhar o conteúdo, que não só assistir o conteúdo, mas ter uma coisa prática para fazer em relação ao conteúdo, né? São os exercícios. O que vale nota, né? Nós já tratamos o nosso contrato pedagógico, né? Então, foi um contrato pedagógico de 1 hora, mais ou menos, em que a gente tratou, né, das atividades avaliativas que ocorrem lá no Moodle, a gente falou do trabalho disciplinar que você tem que fazer no Classroom, a gente falou da prova final, a gente falou também da prova de substituição. Tudo em 1 hora, detalhadamente, né, mostrando, inclusive, né, abrindo o Moodle, mostrando onde estão as atividades lá dentro, abrindo o Classroom, mostrando onde está o trabalho disciplinar, né, com detalhes. Quem não assistiu ao vídeo do contrato pedagógico ou não lembra, o vídeo está disponível para vocês ali na aba Atividades do Classroom. Clica na aba Atividades, procurem lá vídeos, né? Vai estar lá os vídeos gravados das aulas anteriores, inclusive ali o vídeo do contrato pedagógico com esse detalhamento, né? E aí, às vezes a gente fala, não sei como funciona tal coisa, não entendi, tá lá, tá gravado no vídeo, né? Então é importante assistir ou reassistir se esqueceu, né? E eventualmente, é claro, né? Anotar as coisas importantes, né? Que é o que nos ajuda bastante, né? No momento de buscar onde é que eu faço isso, onde é que eu faço aquilo, qual é a data que eu preciso entregar tal coisa, né? Está anotado no caderno, está anotado numa folha, muito melhor, né?
Sempre no início de cada aula, gente, a nossa ideia, deixa eu ver se eu coloquei aqui, nossa ideia também é relembrar pelo menos o calendário. Dá uma olhada aqui. O calendário está aparecendo para vocês aí, gente? Sim. Tá sim, tá sim. Então, no início de cada aula, no mínimo a gente relembra o calendário. Lembrando que isso é o mínimo, né? O contrato pedagógico tem todas as combinações e os detalhamentos que precisam ser vistos lá, caso não tenha assistido, caso não lembrem. Então, calendário. 17/3 foi o nosso primeiro dia, né, de aula. Quarta-feira, 17/3, conteúdo correspondente à aula 1 e 2 da apostila. Você tem atividade avaliativa lá na semana 1 dentro do Moodle, né? Um ponto, foi avisado, né? E foi dito que tem que fazer dentro do prazo previsto no guia do aluno. Se fechou o prazo, não tem mais como fazer, né? 24/3, na semana passada, nós tivemos conteúdo da aula 3 e 4, correspondente ao conteúdo da aula 3 e 4 da apostila, e você tem lá dentro da semana 2, dentro do Moodle, a avaliativa 2 para fazer. Tem que cuidar o prazo, né? Vale um ponto. Se fizer deixar passar o prazo que consta lá no guia do aluno, vai fechar, não terá como fazer mais. Então, prestem atenção, gente, para não deixar isso acontecer, tá? 31/3, hoje, a gente tem conteúdo da aula 5 e 6 lá da apostila de vocês, e tem atividade avaliativa 3 lá no Moodle para fazer, né? Vale um ponto, lá tem um prazo, né? Constante lá no guia do aluno. Prestem atenção lá que tem um prazo que fecha, né? Tem a data e o horário que fecha, né? Cada atividade. Na próxima semana, a gente tem o conteúdo da aula 7 e 8, da apostila de vocês, e tem uma atividade avaliativa 4 lá no Moodle para fazer, dentro da semana 4 lá, valendo um ponto. Também tem prazo, né? Tem um horário lá que encerra, um dia que encerra. Então, tem até aquele dia para fazer aquele horário. Se deixar passar, também perde esse um ponto. São 4 pontos de avaliativas lá no Moodle. Clicando na disciplina contabilidade, clicando lá nas semanas, né, 1, 2, 3 e 4, vai ter lá o link de cada uma das atividades avaliativas que vocês abrem, respondem, clicam em enviar e salvar, e automaticamente já vai aparecer a nota que tiraram em cada uma das avaliativas conforme forem fazendo. Tá? É automático, lá dentro do Moodle, não precisa enviar nada. É o link da atividade que é para fazer lá dentro, tá? Bom, passadas essas 4 semanas, nós já vamos ter trabalhado todo o conteúdo da disciplina, tá? Hoje, inclusive, né, a aula de hoje se refere à sequência dos conteúdos que a gente estava vendo, né? Hoje a gente vai ver o livro diário, né? E aqueles lançamentos, né, a débito e a crédito, que foram os conceitos finais da aula passada. Então, na aula passada, no finalzinho, a gente viu aqueles conceitos, né? Quando é uma conta do ativo, eu debito ou credito. Quando é uma conta do passivo, eu debito ou credito. Quando é uma conta de resultado, quando é uma conta de patrimônio, o que a gente faz, né? Em relação a débito e crédito para os lançamentos de um livro diário. Então, no finalzinho da aula passada, a gente passou por aqueles elementos ali de balanço, de DRE. Lá no finalzinho, nós já entramos no conceito importante para o livro diário. E hoje, é claro, né, a gente vai ver exemplos aí, né, de lançamento no livro diário, que é um outro tema importante também para o nosso trabalho disciplinar, né? O trabalho disciplinar, ele tem a data prevista de entrega para o dia 11/4, né? E vale 6 pontos na N1, né? Então, ainda tem aí um bom tempo pela frente, né? Mas também tem que cuidar o prazo, né? Até o dia 11, vale 6 pontos. É para fazer no Classroom. Mostramos ali no vídeo do contrato pedagógico, onde ele está lá no Classroom, para vocês abrirem, né? Preencherem lá as informações dos dados e depois fazer o envio, tá? Quem não lembra, quem não assistiu, veja o vídeo do contrato pedagógico lá. Aí fecha os 10 pontos da N1, né? 4 pontos das avaliativas lá no Moodle, mais 6 pontos do trabalho disciplinar no Classroom. Fechou 10. No dia 14 do 4, vocês têm a prova final.
Então, lá dentro do Moodle, abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, onde estavam as avaliativas, vai aparecer lá, habilitado para vocês, a tarefa avaliativa final, a prova final da N2, valendo 10 pontos. Nesse dia 14 do 4, então, não tem conteúdo, não tem aula ao vivo, tem a prova no Moodle para fazer, tá? Vai ser postado no Classroom nesse dia 14, as instruções de prova e o código. Vocês vão entrar no Classroom, vão ler as instruções de prova, vão copiar o código, aí vão entrar no Moodle, vão lá clicar na prova, vão inserir o código, vão fazer a prova, então, que são 10 ações objetivas, cai todo o conteúdo da disciplina, né, da aula 1 até a aula 8. Tá? Da mesma forma como fizeram as avaliativas da N1, a prova, ao final, vocês têm que clicar lá em salvar, enviar, para que ela, enfim, né, seja enviada para dentro do Moodle, ele faz lá automaticamente a correção, já dá a nota de vocês referente à prova, tá? Então, nós temos aí o processo avaliativo, né? Todo ele. As 4 avaliativas, uma dentro de cada uma das semanas lá da disciplina no Moodle. Semana 1, avaliativa 1, semana 2, avaliativa 2, semana 3, avaliativa 3, semana 4, avaliativa 4. Lá dentro da disciplina. Tem que clicar em cada semana para fazer cada uma delas. O trabalho disciplinar no Classroom, que vale 6 pontos. E a prova final no Moodle, que vale 10 pontos. A média final, então, N1 mais N2, divide por 2. Se por acaso ficar abaixo da média, que é 6, ainda tem a prova, né, de substituição que acontece lá no Moodle no dia 8 de maio. Então, ficou abaixo da média 6, ficou com 5, ficou com 4. No dia 8 de maio, entra no Moodle, na disciplina de contabilidade, lá abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 da prova final, que aconteceu antes, né, vai aparecer lá a avaliação de substituição para aqueles que ficaram abaixo da média, né? Para quem não ficou abaixo da média, nem aparece. A prova é automática, ele não tem código, não tem nada, né? Quem ficou abaixo da média vai acessar, vai fazer a sua prova ali de substituição, cai todo o conteúdo também, para substituir a menor nota. Tá? Gente, esse é o nosso calendário. Todo início de aula a gente fala dele, né? No mínimo, né? Mas o recomendável é assista o vídeo do contrato pedagógico, que vários detalhes importantes estão lá, certo? Antes de começar o conteúdo, então, gente, da aula de hoje, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida dessas datas, do processo avaliativo, das coisas que valem nota, onde é para fazer cada coisa? Como é que tá para vocês aí? Alguém com dúvida? Não, para mim tá de boa. Legal. Tranquilo. Legal. Ô, senhor, Sim, fala. pode me responder uma coisa? Por que que quando eu abro lá o trabalho lá pela página da Key, lá no Moodle do aluno, ele só tem 2 páginas e no Classroom ele tem 7? É o mesmo trabalho, tá? É o formato do documento. Pois é, ele só tem a primeira operação ali pelo site da Key. Isso. É o formato do trabalho, tá? Lá, ele tem só o primeiro quadro, né? Não foi colocado todos os quadros para vocês. E ali no trabalho, no Classroom, que é onde efetivamente é para fazer o trabalho, né? Que é o arquivo que eu mostrei para vocês. E é ali que é possível entregar, porque lá no Moodle não tem como entregar o trabalho, né? O trabalho é para entregar no Classroom. E aí no Classroom já está todos os quadros certinho. Vocês têm que fazer a classificação, né, de débito e crédito em cada um dos quadros. Essa é a diferença, tá? Tá bom, obrigado. Lá no Moodle está só o modelo básico dele, né? Certo? Não tem nem como entregar lá. É só um arquivo para visualizar mesmo lá no Moodle, né? No Classroom, onde vocês fazem e entregam. Muito bem. Mais alguma pergunta, gente? Muito bem. Então vamos adiante. Obrigado aí o João aí que fez a pergunta, né? Então vamos à escrituração e lançamentos contábeis, né? São elementos aí que vão ter referência então àquela escrituração do próprio trabalho disciplinar, né? E que é conteúdo da aula de hoje, que é o livro diário, né? Além do livro diário, né?
A gente tem outros suportes ali, como o livro Razão, por exemplo. Tá? Esses lançamentos, no livro Diário, no livro Razão, ou em Razonetes, segue aquela regra, né, que a gente viu no final da aula passada. Acredito que vocês tenham anotado, né, tenham estudado na apostila e feito então um registro no caderno de vocês, ou numa folhinha, né, o que se faz com uma conta do ativo em relação a débito e crédito, o que se faz com uma conta do passivo, o que se faz com uma conta do patrimônio líquido, o que se faz com uma conta de resultado lá do DRE. Aquilo é uma regra, né? O que fazer com cada conta. Então, se eu vou ter que classificar, eu vou ter que olhar para essa regra, né? E, portanto, eu tenho que ter anotado em algum lugar, né? Tenho que ter feito algum resumo a respeito disso. Né? É o ideal que seja, né? Porque eu vou olhar a conta lá, né? Conta caixa, né? Classifique, né? Débito e crédito. Bom, a conta caixa o que é? É ativo, passivo? Aí eu vou ter que pesquisar tudo na apostila para ver se eu já montei o esquema, né? Eu já tenho isso pronto, certo? Por isso é importante, né? Estudar a apostila, né? Fazer os resumos de você no caderno, né? Isso é a prática do aluno EAD, né? Já relembrando aqui que o EAD tem aula ao vivo um dia na semana, né? O pessoal do presencial tem aula todos os dias. Então, o aluno EAD escolheu esse curso por quê? Faz estudo autônomo, estuda sozinho, em casa, naquela carga horária correspondente ao que seria a mesma carga Professor, horária do presencial, né? Sim, por favor. mas quando eu contratei o curso, eu contratei como presencial. Eu não sei, agora eu estou no EAD. Na verdade, eu não sabia que o presencial tinha aula todos os dias da semana. Agora, porque o senhor falou que eu fiquei sabendo. Então, entre em contato com a escola, né? Tá bom, vou fazer isso sim. Certo? Presencial tem aula segunda, terça, quarta e quinta. EAD tem aula no primeiro ciclo um dia na semana, né? No segundo ciclo, o EAD tem aula 2 dias na semana, né? Que é a terça e a quinta. Quem tem aula no sábado, ele tem aula sábado, manhã e tarde. Presencial tem aula segunda, terça, quarta e quinta. Certo? Então, colega aí que disse que contratou o presencial, né? Tem que entrar em contato com a escola, então, né? Para ver qual é a sua turma do presencial. O aluno EAD, então, vejam bem, o presencial tem aula 4 dias, né? O EAD tem aula 1. O restante da carga horária do EAD, o aluno EAD tem que fazer de forma autônoma, né? E nós falamos isso no primeiro dia de aula, né? Já falamos que essa disciplina, né, contabilidade gerencial, essa turma é uma turma de EAD. Desde o primeiro dia a gente está falando isso, tá? Muito bem. Vamos à escrituração e lançamentos contábeis. Inclusive, a colega que falou aí, que é do presencial, recomendo que faça imediatamente, né? Contato com a escola, tá? Entra ali no portal do aluno, tem um link ali de contato com a secretaria, faça isso imediatamente, né? Porque se fez o contrato no presencial, né? Tem que resolver a situação aí o mais breve possível, tá? Muito bem. Escrituração e lançamentos contábeis. Nós temos esse lembrete da aula passada. Tá? Se alguém ainda não anotou, não fez nenhum resumo de como classificar débito e crédito as contas, anote isso agora, então, porque vai precisar para fazer os exercícios, para fazer as atividades avaliativas, para fazer prova, para fazer o trabalho disciplinar, né? E esse elemento aqui é um dos elementos da disciplina que eu considero dos mais importantes, né? Para poder fazer, por exemplo, essa classificação aí do nosso livro diário. Então, nós vamos ter contas lá do balanço patrimonial, né? Contas do ativo e contas do passivo, né? E nós vamos ter contas de resultado, que é do DRE. Então, os elementos patrimoniais, né? Então, toda vez que aumentar o ativo, eu vou debitar aquela conta. Então, quando diminuir o ativo, eu vou
creditar aquela determinada conta. Então, no ativo do balanço patrimonial, que é o lado esquerdo do balanço, né, nós temos as contas ali, como conta caixa, conta banco, estoque, imóveis, imobilizado, né, são tudo contas do ativo que ficam no meu balanço patrimonial. Então, aquela conta, ela está aumentando, né, estou colocando recurso financeiro dentro da conta, conta caixa, né, entrou dinheiro na conta caixa, o que eu vou fazer? Debitar, né, está aumentando o valor da conta caixa, está dito aqui textualmente, né, não tem confusão. Toda vez que aumentar o ativo, debitar. Pronto. Mais claro que isso não tem outra coisa, né? Aumentou a conta do ativo, debita. Toda vez que diminuir a conta do ativo, credita. Então, saiu o dinheiro da conta caixa, a conta do ativo. Então, eu vou creditar. No nosso livro diário, nós temos lá, né, a coluna do débito e do crédito. Eu registro, então, aquele movimento, né, de entrada na conta caixa. Em qual das colunas? Se eu tenho uma coluna débito e uma coluna crédito, né, se aumentou a conta caixa, é na coluna débito. Se diminui a conta caixa, é na coluna crédito. Simples assim. Tem uma regra, eu tenho duas colunas, débito e crédito. Se aumentou, é uma conta do ativo, coluna débito. Se diminuiu uma conta do ativo, coluna crédito. Simples, básico, né? Um raciocínio bem tranquilo. Não tem nada de complexo nesse pensamento, né? Uma regra básica. Tá? Contas do passivo. O que acontece com as contas do passivo, né? Toda vez que aumentar uma conta do passivo, a gente registra essa conta a crédito. Toda vez que diminuir a conta do passivo, a gente registra essa conta a débito. Quais são as contas que a gente tem lá do lado do passivo? Já devem ter estudado isso, né? Além de ter visto os exercícios, né? E as aulas anteriores devem ter estudado também na apostila, né? Lembra que eu falei para vocês? Na página 29 tem um modelo completo de balanço, e na página 30 da apostila tem um modelo completo de DRE. Acredito que você já tenha estudado aquelas contas lá, né? Para ter em mente quais as contas que estão em cada conjunto de contas. No passivo do balanço patrimonial, nós temos contas como, por exemplo, fornecedores. É uma conta que está lá do lado do passivo, né, do nosso balanço patrimonial. Se a conta passivo, lá, do balanço patrimonial, fornecedores aumentar, o que acontece com ela? Está aqui a regra. Ó. Toda vez que aumentar o passivo, fornecedores é uma conta do passivo. Aumentando a conta fornecedores, ou seja, eu comprei, né, mais matéria-prima e aumenta a minha dívida com fornecedores. Aumentou a conta, né, fornecedores. O que eu tenho que fazer com essa conta? Creditar. Agora, eu paguei os fornecedores, ou seja, o valor da conta fornecedores diminuiu, né? Devo menos. O que acontece? Toda vez que diminui o passivo, exemplo, conta fornecedores, o que eu faço com essa conta? Debito. Registro do lado debitar. Né? Então, de novo, né? No nosso livro diário, nós temos uma coluna débito e uma coluna crédito. Tá? Então, o que está acontecendo com essa conta? Se está acontecendo o débito, registro do lado do débito. Se está acontecendo um crédito, registro do lado do crédito. Tá? Elementos de resultado. Qual é a regra? Elementos de resultado são as contas do nosso DRE, né? Demonstrativo do resultado do exercício. O DRE lá tem o seu conjunto de contas, conforme a gente já viu em aulas anteriores, né? Recomendou que vocês estudassem, né, o DRE completo na página 30 da apostila. Para saber quais são as contas que tem lá, né? A gente precisa saber dessas contas para poder aplicar a regra. Então, o DRE, nós temos a seguinte regra. Toda vez que ocorrer uma despesa, nós vamos debitar aquela conta. Toda vez que ocorrer uma receita, nós vamos creditar aquela conta. É mais direto, né? Despesas com material administrativo. O que eu vou fazer? Vou registrar do lado do débito, né? Houve uma receita. A receita é dinheiro que entra na empresa, né? Então, houve uma venda, por exemplo. Tá? Entrou dinheiro na empresa, registro do lado do crédito. Certo?
Então, essas regras aqui, gente, são básicas para os nossos lançamentos. Vou lançar do lado do débito ou crédito, de acordo com essas regras. O raciocínio é simples, nada complexo, eu só tenho que fazer conforme está descrito aqui. Certo? Dúvidas, perguntas sobre essas regras? Tranquilo. Tranquilo? Os demais estão tranquilos também? Tranquilo. Sim, tranquilo. Sim, tranquilo. Tranquilo? Legal. Muito bem. Escrituração, então. A partir dessas regras, né, é que a gente vai fazer a escrituração. Mas o que é a escrituração? O conceito dela, né? É o registro dos fatos contábeis. Esses fatos contábeis, eles ocorrem, então, o seu registro nos livros, né, da contabilidade, alguns livros especiais, têm a sua linguagem própria, né, e seguem a nossa legislação. Então, esses livros, né, além do DRE, além do balanço, né, eles têm uma previsão legal, né, tem uma exigência legal, né. Então, o livro diário, né, tem uma previsão em lei, a empresa deve manter esses registros, né, no seu livro diário, por exemplo, tá. Bom, esses livros utilizados, né, servem para a gente contabilizar os fatos administrativos e também registrar o ato administrativo. Então, vocês vão lembrar desses dois conceitos, né, lá da nossa primeira aula, tá? Quando a gente estava definindo os conceitos, vocês vão lembrar que falei lá na primeira semana, né, muito importantes conceitos, porque depois vão ser, né, trabalhados durante as demais aulas, né? Exemplo aí, o fato e o ato administrativo que a gente viu lá na primeira semana, tá? Então, o fato administrativo é uma ação que não movimenta o dinheiro na empresa de uma forma direta. Então, é um relato, né, um registro, é um histórico, tá? Então, contratação de um funcionário, ele é um fato administrativo, tá? Foi lavrado um contrato, as partes assinaram, né? Aconteceu em tal data, aquele contrato, enfim. É um fato, é um histórico, né? Um relato. Agora, o ato administrativo é o momento que há uma movimentação de recurso financeiro. O fato foi a contratação. O ato é quando eu vou fazer o pagamento do salário. O pagamento do salário exige uma movimentação de recurso financeiro na empresa. Tá? Então, a gente tem sempre as duas coisas. Eu tenho o fato, o acontecimento, né? O ato administrativo vai acontecer quando eu fizer a movimentação do recurso, que acontece devido ao fato em algum momento. Quando foi feito um contrato, quando foi feito, enfim, a emissão de alguma nota, alguma duplicata, por exemplo. Quando aconteceu a emissão da nota, quando aconteceu a duplicata, uma contratação, ainda não houve uma movimentação financeira. Houve aquele fato administrativo. O ato vai ser quando ocorreu o pagamento relacionado àquele contrato. Tá? Então, ato administrativo, movimentação do recurso financeiro. Fato administrativo, a história, né? O que aconteceu ali? Foi um contrato, foi uma duplicata, uma venda, certo? Os livros utilizados para escrituração. Tá? Então, nós temos aí o livro diário, o livro razão e o livro caixa. São os 3 livros, né, de escrituração que devem ser mantidos pela empresa, né, que dão suporte ao balanço patrimonial e ao DRE e que tem previsão legal, né, de ser mantidos por lei. Tá? Vamos a um exemplo aqui, então, de livro diário. Então, aquelas regras que a gente viu, né, se aplicam aqui, ó, coluna débito e crédito, né? Está sendo feito um determinado movimento, né, numa conta, entrando ou saindo recurso, o que eu faço com aquela conta, né? Se ela é do ativo, débito ou crédito? Se ela é do passivo, débito ou crédito? Se é de resultado, débito ou crédito? Vou registrar de um lado ou de outro, a depender das regras conforme a gente viu, tá? Então, o livro diário, a estrutura dele, tá?
é conforme, o básico, né, conforme está aqui o cabeçalho, tá? O livro diário, claro que aqui tem só uma linha, né, mas ele vai ter, né, tantas linhas quanto os movimentos ocorrerem naquele dia, né? Então, no cabeçalho, cidade, data, código, a conta que está sendo movimentada, né? O histórico, ou seja, aqui é o fato, né, administrativo, o histórico, e o que aconteceu com essas contas, débito ou crédito, tá? Aumentou ou diminuiu o valor daquela conta. Então, a cidade relacionada, né, àquela movimentação, né, relacionada àquele caixa, aquela empresa, né, contrato, enfim. A data da ocorrência e o código das contas. Esses códigos, né, são códigos internos da empresa, né, cada conta vai ter o seu código, tá? Nós temos uma movimentação aqui, de duas contas, conta caixa e conta banco, em função do quê? De um fato administrativo. Qual é o fato histórico? Está aqui, suprimento de caixa. Então, a empresa supriu ali o seu caixa. O que está acontecendo com o caixa da empresa? Está entrando o recurso, está aumentando o valor do caixa? O que diz a regra? Então, tem que saber por que a gente colocou esses 55 mil de dinheiro de caixa aqui a débito. A gente está suprindo o caixa. O que está acontecendo então aqui? O que diz a regra? Vamos voltar lá. Vocês olhem nas anotações de vocês vão ter que fazer isso aqui sempre, tá? Então, estamos classificando lá a conta caixa, né? Está sendo suprido o caixa está aumentando, está entrando dinheiro dentro do caixa, que é uma conta do ativo. O que a gente faz? Debitar a respectiva conta. O que está acontecendo lá? Está sendo debitado o valor, né, do suprimento de caixa. Então, estou suprindo o caixa, está entrando dinheiro dentro desse caixa. 55 mil reais. Mas vejam que tem um movimento, né, na conta banco também. No mesmo valor, 55 mil. Por que está acontecendo isso, né? O dinheiro que está entrando no caixa, ele tem uma origem. Ele vem de algum lugar. Ou foi das vendas, né? Ou foi uma movimentação da empresa, de alguma outra conta dela. E no caso aqui, esse dinheiro que entrou no caixa da empresa foi um valor que ela retirou da sua conta no banco. Então, ela retirou do banco e passou para o caixa da empresa, 55 mil. Por isso, a conta banco, que é uma conta do ativo, né, tem uma outra movimentação. O que acontece quando a gente diminui uma conta do ativo? Vamos voltar para a regra. Vocês vão fazer isso sempre agora nessas classificações de escrituração de livro diário, tá? Tem que estar anotado aí no caderno de vocês, né, numa folha, né? Toda vez que diminuir o ativo, o banco, né, é uma conta do ativo, creditar a respectiva conta. O que está acontecendo aqui com a conta banco? Está sendo creditada em 55 mil. Ou seja, tirei 55 mil do banco, né, diminui a conta banco, registro a crédito de 55 mil, e entrou na conta caixa, aumentou 55 mil na conta caixa. Por isso está registrada a débito. As nossas regras aplicadas de forma prática no livro diário, fazendo as movimentações adequadas. Isso é uma prática, tá, gente? Sempre que a gente tem uma movimentação numa conta, outra foi movimentada, né? Certo? Entendido isso, gente? Ficou claro a aplicação das regras aí em um livro diário? Ok. Ok? Ok. Ok. Ninguém com dúvida? Nessa parte, não. Certo. Então, nessa parte aí, todo mundo vai acertar o livro diário, né? No trabalho disciplinar e na prova, né? E nas avaliativas, né? Muito bem. Livro Razão, tá? Ele também é um livro obrigatório da escrituração contábil, né? Assim como o livro diário, tá? Ele ajuda, né? Ele é auxiliar para a correta escrituração dos fatos contábeis, e nele, saldos de cada conta, né, das contas movimentadas, são identificados de forma direta, fácil, né? Esse livro Razão, ele deriva dos razonetes, tá? O livro Razão, então, gente, ele tem
uma similaridade, né? Parece um pouquinho com o nosso livro diário. No entanto, né? Aqui se trata do livro-razão de uma única conta, né? Porque livro-razão é só a conta caixa. Tá? No livro diário, a gente tem a movimentação de todas as contas que foram movimentadas em função daquilo que foi feito, né, naquele dia, né? O livro-razão, não, ele vai mostrar uma conta em específico, tá? Então, o que aconteceu com a conta caixa? O livro-razão, então, tá lá, dia tal, o código da conta, né? Qual foi o movimento da conta caixa naquele mês? Tivemos débitos, né? Ou seja, quando aumentou a conta caixa, né? Alguns registros. E se tivesse tido crédito, né? Saída de recurso da conta caixa, nós teríamos registros a crédito. Então, aqui, nesse mês, né? Teve dois movimentos aqui, né? A débito, R$500 e R$3.000. Ou seja, essa conta caixa, né? Ela aumentou durante o mês R$3.500. E depois nós temos uma outra coluna, né, com saldo total, né, da movimentação. Então entrou 500, depois entrou 3.000. O fechamento, né, aqui desses movimentos é os R$3.500 que entraram, né. Por isso está registrado do lado do débito. Aumentou o valor da conta caixa. Quando aumenta uma conta do ativo, ela é debitada, conforme consta nas nossas regras ali, tá? O livro caixa, então, é um outro livro auxiliar, tá? Ele é utilizado também obrigatoriamente pelas empresas, principalmente pelas empresas optantes do Simples Nacional. Também é outro livro auxiliar para que se tenham registrados os fatos administrativos junto aos atos administrativos, né? O que aconteceu, né? Uma contratação, né? Uma duplicata, isso fica registrado. O fato, a história, o histórico relacionado àquele pagamento, aquela entrada, saída de recursos dentro da empresa. Nosso livro caixa, tá? Bom, percebemos, né, que quando eu movimento uma conta, outra conta é afetada, né? Isso chama método das partidas dobradas, tá? Então, toda a escrituração contábil se baseia nesse método das partidas dobradas, tá? O que consiste? Que qualquer lançamento que for feito, né, a gente vai, no mínimo, movimentar duas contas, uma a débito e outra a crédito no mesmo valor. Assim como a gente viu ali no exemplo do primeiro livro diário, né? Se saiu dinheiro de uma conta, ele entrou noutra, né? Se entrou noutra, saiu de uma anterior, né? Não tem, né, o dinheiro ele não aparece, né, do nada, né? De alguma outra conta ele veio, né? Se entrou dinheiro no caixa, veio de alguma outra conta. Conta de receitas, conta banco, de algum lugar veio, né? Se saiu dinheiro lá da conta do caixa, ela foi para pagar alguma coisa, né? Para pagar fornecedores, então saiu o dinheiro do caixa e alimentou a conta fornecedores, né? Abateu a conta fornecedores. Então sempre tem as chamadas partidas dobradas. Se eu movimento uma conta, outra foi também movimentada. No mínimo, né, duas. Tá? Porque se eu faço, por exemplo, uma venda, né, eu posso muito bem estar movimentando a conta de vendas e a conta de os impostos relacionados àquela venda. Então, eu posso ter imposto de ICMS, imposto de PIS, imposto COFINS, então estou movimentando aí, né, 4 contas pelo menos, né, a partir de uma venda realizada. Então, no mínimo são duas, mas podem ter outras contas sendo movimentadas também, a depender do tipo de conta que está sendo feito o movimento. Tá? É feita uma venda, dentro da venda, do valor da venda, tem o valor do produto e tem o valor dos impostos. Então, vou movimentar essas outras contas de impostos também. Tá? Então, essa mentalidade a gente deve ter, né? Saiu o dinheiro de um lugar, movimentou outra conta consequentemente, por exemplo. Tranquilo isso, gente? Ficou claro? Movimentei uma conta, tem impacto nas outras. Professora, eu só fiquei em dúvida ali naquele código e data, é a gente que cria aquilo ali? Não, conforme eu falei, né? O código é interno, né? Cada empresa cria os seus códigos lá, né? Cria não, né? Já está na legislação e ela
preenche esses códigos lá na sua contabilidade interna, né? Aí vocês colocam valores fictícios ali, tá? De data e de código, sem problema nenhum, tá? O importante é a gente aprender as movimentações, certo? Ok. Tá. Em relação às partidas dobradas, gente, ficou tranquilo? Entenderam esse conceito? Tranquilo. Certo. Vamos adiante, então. Algumas dicas importantes aí para realizar os lançamentos. Giovana levantou a mão. Quer falar, Giovana? Eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, se for uma venda, daí da onde que entra e onde é que sai. Eu acho que isso é mais para movimento interno, não entendi muito bem. Segue as regras, tá? Que a gente viu antes. Uma venda, ela é uma conta de resultado ou de patrimônio? E resultado? Uma conta de resultado. Como é que se movimenta uma conta de resultado? Pois é, não sei. Acabamos de ver a regra, né? Sim. Foi a primeira coisa, né? Ó, elementos de resultado. Como é que a gente movimenta uma conta de elementos de resultado? Foi a conta que tu falou, né? Vendas. Toda vez que ocorreu uma despesa, a gente debita, né? Sim. Toda vez que acontecer uma receita, a gente acredita. Venda é uma receita ou uma despesa? É uma receita. Uma receita. Então, qual é o movimento que tu vai fazer nessa conta vendas? Acreditar. Acreditar. Perfeito. Tu vai ter duas colunas, né? Crédito e débito. Foi feita a venda, né? Entrando dinheiro na empresa, tu vai acreditar ela, tá? Ao fazer o crédito de vendas, outras contas vão ser movimentadas também, né? Quando eu faço a venda, tá lá alguns impostos, né, relacionados, né? No exercício, por exemplo, vai dar, né, para vocês. Foi feita essa venda no valor de tantos R$ 1.000 e, né, apure e faça o registro do imposto sobre vendas, imposto de ICMS, imposto de ISS, por exemplo. E aí vocês vão fazer também, né, esses devidos registros, certo? Sim, entendi. Obrigada. Tranquilo? Nada. Então, gente, vocês vão se recorrer sempre à regra, né? O que eu faço com aquela conta? Não sei. Está na regra. A única coisa que a gente tem que saber, identificar, né? Essas são contas do ativo ou de resultado, né? E dentro do ativo, se é uma conta do passivo, né? Ou do ativo lá, tá? O método das partidas dobradas. Então, a gente já viu, né? Sempre que a gente movimenta uma conta, outra é impactada. Algumas dicas, então, para a gente poder fazer esses lançamentos, tá? Identificar quais são as contas que estão envolvidas, né? Nossos exercícios ali vão ter ali a relação das contas, né? Mensurar o aumento ou redução do ativo ou passivo, aquela conta, que movimento que está sendo feito ali, né? Está aumentando, está diminuindo, o que está acontecendo? Isso faz toda a diferença na hora de classificar débito e crédito, conforme as regras que a gente viu, né? Se aumenta, acontece uma coisa, se diminui, acontece outra. O débito, o crédito, tá? 3. Mensurar também o aumento ou redução da receita. Essas são as contas de resultado. A gente acabou de ver isso com o exemplo da conta que a colega trouxe, né? O que está acontecendo ali com aquela movimentação? É uma receita ou uma despesa? Está aumentando ou está diminuindo? Atenção, porque isso muda, né? O lançamento, a débito e a crédito. E claro, né? Depois de fazer essas identificações, lançar o valor, né? Ou no débito ou no crédito, conforme vocês identificaram, tá? Muito bem. Bom, são várias operações que acontecem, né, nas empresas, tá? Operações, então, que vão ter venda, abertura da empresa, compra de imóveis, né?
compra de imóveis, venda de produtos, prestação de serviços, né? Então, são diversos tipos de operações. E todas essas operações são movimentadas a débito e crédito. Então, vocês vão notar lá que no próprio trabalho disciplinar de vocês tem 7 operações lá, né? Cada uma daquelas operações tem as contas sendo movimentadas ali, né? Uma operação de vendas. Bom, acabamos de ver, né? Uma operação de vendas é uma conta de resultados. O que está acontecendo? Está vendendo? Está entrando ou está saindo recurso? Onde é que eu vou registrar isso? A débito ou a crédito? Certo? É uma operação. A abertura da empresa também é uma operação, né? Está entrando dinheiro nesse processo, está saindo dinheiro nesse processo, é a conta do ativo, é a conta do passivo, é a conta de patrimônio. Então, está entrando dinheiro no crédito ou no débito ali, né? Nesse movimento da abertura da empresa, tá? Então, o fato administrativo. Então, constituição da empresa. No fato administrativo aqui, na abertura da empresa, é feito o contrato social, tem um contrato, né? É um fato administrativo, está constituindo a empresa. Aí você coloca lá, né? Tais sócios vão entrar com um valor financeiro, né? Outro vai entrar com terrenos, bens, enfim, e vai ter um montante, né? Um valor em dinheiro que está sendo colocado na empresa, tá? Então, aqui na fase de constituição da empresa, o proprietário entrega, né, para a empresa dinheiro ou bens, né? Que vão corresponder ao valor que ele está investindo, né, para a abertura dessa empresa, tá? Então, nessa operação da abertura da empresa, vamos pegar o exemplo aqui do Roberto, tá? Ele está abrindo uma empresa lá no dia 1º de maio, ele entrou nessa sociedade, né, com 55 mil reais em dinheiro, tá? Então, ele está abrindo uma empresa, e para a abertura da empresa ele está aportando, né, 55 mil para abrir essa empresa. O valor que ele está investindo na empresa, né, vai movimentar uma conta, a conta caixa. O dinheiro está entrando no caixa da empresa, né? 55 mil está entrando na empresa, no caixa. Então, a conta caixa está sendo movimentada a débito, correto? É uma conta do ativo, né? Como está na nossa regrinha lá, conta do ativo, né? Quando aumenta, debita. Então, está debitando 55 mil na conta caixa. A origem vem lá do passivo, né? Que é o capital social. O capital social registra, né, as movimentações do capital dos sócios, né? Então, vocês vão se lembrar que lá do lado direito do balanço patrimonial, a gente tem lá o passivo circulante, passivo não circulante, tem o patrimônio líquido. Dentro do patrimônio líquido, tem o patrimônio dos sócios, que é o valor que eles colocaram na empresa. E a conta lá, capital social, então, que é o dinheiro que os sócios destinaram a essa empresa. Lá ela vai creditada, né? Ou seja, a empresa passa, então, a dever esse valor, né, para o sócio. Ele colocou dinheiro no caixa, aumentou o dinheiro no caixa, mas, em contrapartida, né, tem um débito lá, né, ou seja, uma dívida, né, e lá na conta capital social, o que a gente faz? A gente credita, né, quando entra dinheiro naquela conta, tá? Então, o sócio colocou o dinheiro, esse dinheiro foi para a conta caixa, e lá ela é creditada no capital social. Partidas dobradas. Sempre tem, no mínimo, 2 contas sendo movimentadas, né? Então, o registro da conta do capital dos sócios sendo creditada e o registro da conta caixa, onde o dinheiro vai ser movimentado, de fato, na empresa, né? Sendo debitado. Então, no livro diário, fica... professor. Hã? E no caso de, por exemplo, eu comprar alguma ação, eu sou um sócio também? Tu é um acionista. Sócio é uma coisa, acionista é outra, né? Tá? Acionista tem alguns direitos, né? Mas ele não é sócio, tá? Sócio é quem está lá no contrato social, né? Eles que entraram, enfim, na empresa, né? Acionista não é dono, né? Não é sócio, tá? Sim. Aí lá no contrato social, inclusive, fica estabelecido, né? Quem tem direito a voto tem que ter lá 50% ou mais valores de ações, por exemplo. Aí sim, né? Entra como alguém que faz parte da administração da empresa, né?
Se comprar uma ação, comprar 10 ações, 5 ações, né, não tem nenhuma direito na sociedade, né, a não ser o valor das ações, né, que valorizam, desvalorizam no mercado, né, vai receber juros sobre capital próprio, vai receber dividendos, se for o caso, né, mas não tem poder de voto ou força administrativa, tá? Claro, né, a não ser que ele detenha lá 50% das ações, aí sim, né, vai ler o contrato social da empresa, né, os acionistas que detêm lá determinado percentual lá passam a ter poder administrativo na empresa, tá? Tá bom, obrigado. Certo? Depende de cada empresa aí. O que está no seu contrato social. Muito bem. Então, gente, nós estávamos vendo ali nosso livro diário, né? E o exemplo aí de uma abertura de uma empresa, operação de abertura da empresa. Então, o Roberto está abrindo a empresa, né? E está colocando o dinheiro, então, dele na empresa. E esse dinheiro que ele coloca, né, entra na conta caixa, né? Quando entra na conta caixa, tem então um movimento nessa conta, a débito. Por isso a gente está registrando aqui os 55 mil reais, né, de ingresso de recursos financeiros na empresa, tá, oriundos da abertura dessa empresa. Então está aqui, o livro diário é constituído assim, né? Então, a movimentação das contas, o histórico, né? Por que aconteceu esse movimento, eu registro a débito e crédito. Então, conta caixa, aumentando o valor do conta caixa, registra do lado do débito 55 mil. No entanto, sempre ao movimentar uma conta, outra conta é impactada. Lá o capital social, né? Quando o sócio lá colocou dinheiro, né? Como ela é uma conta lá do lado do passivo, ela é movimentada a crédito, tá? 55 mil reais. Então, o método das partidas dobradas aplicados aqui nessa operação, né? No livro diário, né? A conta caixa sendo movimentada com a entrada de recursos, né, de um sócio, e o registro também lá no capital social, né, que é um recurso de sócio entrando na empresa. Tá? Bom, mais lançamentos agora, só que agora os movimentos no livro Razão, tá? Lembra que a gente está vendo o livro diário, mas tem também o livro Razão. O livro Razão faz registros individuais na movimentação das contas de forma, obviamente, individual. Então, eu tenho o livro razão só da conta caixa, eu tenho o livro razão só do capital social, registrando, né, tudo que está acontecendo nessas contas individualmente. Então, nessa conta caixa aqui, nesse dia, né, como teve a abertura da empresa, registrou lá débito na conta caixa, entrada dos 55 mil, né? Só no final desse dia aí foi os 55 mil. Claro que esse livro razão, né, vão ter várias linhas, tudo que está acontecendo no caixa, né, ao longo desse mês, vai sendo registrado ali para no final do mês ter um saldo, né, de débito ou crédito lá no final. Como foi movimentado, né, na abertura da empresa, além da conta caixa, o livro razão também vai ter movimentos do capital social, né, tem a data lá, a conta, no caso do capital social, né, ela é movimentada a crédito, né, quando tem a entrada de recursos dos sócios lá no capital social, registrou aqui 55 mil a crédito, capital social, saldo final, 55 também a crédito, tá? Bom, como fica o balanço patrimonial dessa empresa? E aqui, gente, um aspecto importante, né? A conta caixa faz parte do ativo, né? E a conta capital social faz parte do patrimônio líquido, né? São contas do balanço patrimonial, né? Então, só para a gente ver, né, que esses registros, né, do livro diário, os registros que são feitos lá no livro razão, né, elas têm impacto nos demonstrativos, né, no balanço e no DRE, né? Não são registros separados ou à parte, né? Eles estão demonstrando lá, né, de onde é que vieram esses valores que estão no balanço, né? Então, todos esses controles de contas, né, no livro diário, no livro razão, né, é que vão fazer com que a gente possa criar corretamente o nosso balanço patrimonial. Então, os 55 mil do caixa, né, que apareceu aqui, foi desses registros que foram feitos lá, né, no livro diário, no livro razão, tá? Muito bem. Voltamos a relembrar a importância
desse lembrete aqui dos movimentos, tá, gente? Se alguém ainda não anotou na aula passada, nem anotou ainda durante essa aula agora, né? Então, coloca o lembrete de novo na tela para anotarem, tá? Vocês vão usar bastante isso nos exercícios da aula de hoje, no nosso segundo momento da aula. Vão usar isso no nosso trabalho disciplinar, vão usar isso lá na atividade avaliativa, né? Atividade avaliativa 3, que está dentro da semana 3 lá, dentro do Moodle, né? Porque o conteúdo dessa avaliativa corresponde a esse conteúdo, né? Da semana 3 que a gente está vendo agora. Então, essas regras aqui são, né, fundamentais. Sem essas regras aqui, não tem como vocês saberem, né? Fazer os exercícios, né? Correspondente a lançamentos do livro diário, por exemplo, tá? Então, anotem essas regras, né? Para que vocês consigam dar conta de fazer exercícios, fazer as atividades avaliativas, fazer o trabalho disciplinar, e fazer a nossa prova final também, tá? Lúcia, quer fazer uma pergunta, Lúcia? Pode falar. Sim, eu entendi ali nos quadros ali que tu explicou, só que no trabalho tem uma coisa de porcentagem. Não sei se a gente vai ver agora. Vamos ver na sequência, né? Mas o que tu viu de porcentagem ali são os impostos, né? Na verdade, a gente não diz assim porcentagem, né? Impostos são alíquotas, né? Tem uma alíquota de ICMS, tem uma alíquota de ISS, tem uma alíquota de imposto de renda, tem uma alíquota de contribuição social sobre o lucro líquido, são alíquotas dos impostos que as empresas pagam em função da entrada e saída de recursos das empresas, né? Então, toda vez que a gente vai no supermercado, por exemplo, né, a gente faz uma compra, se a gente for olhar a nota, né, aquele produto que a gente pagou ali, né, a gente vai ver que tem lá discriminado o valor, a alíquota, né, e o valor pago por aqueles impostos, né. Então, toda vez que eu fiz uma compra e entrou dinheiro no caixa do supermercado, aquele valor ali alimentou uma entrada de vendas lá no supermercado, mas movimentou os impostos que vão sair, né, para pagar os impostos estaduais, municipais, federais, né. Então, se vai pagar 1,6% de ISS, vai pagar 1,6% sobre o quê? A venda vendeu R$10, vai pagar 1,6% de ISS sobre o valor da venda, sobre o valor dos R$10. Então, os impostos incidem sobre o valor que está sendo movimentado, tá? Não sei se te ajudei, Lúcia. Tá bom, é que eu tô com medo de não conseguir fazer o trabalho. Daí eu tô perguntando bastante hoje. Mas é isso mesmo, perfeito, né? Quanto mais pergunta, mais eu gosto. O importante é vocês tirarem as dúvidas de vocês. O que me preocupa é quando vocês não fazem pergunta. Aí eu fico preocupado, né? Se realmente estão conseguindo entender, enfim. Muito obrigado pela pergunta, Luciano. Muito bem, gente. Então vamos adelante. Agora vamos a uns exercícios de exemplo, tá? Nós temos aqui agora, então, um exercício para exemplificar. O que pede o exercício? Demonstre os lançamentos abaixo, no livro diário, e os razonetes, né? No livro razão. Tá? Então, livro diário, livro razão. Dia 10 de janeiro de um determinado ano, lá final X ali, né? Pode ser 2010, 2011, enfim, 2015. A empresa Só Felicidade Limitada efetuou a aquisição, a compra de um terreno numa determinada rua lá, né? Quintina-Baiúva, em Porto Alegre, no valor de R$530 mil. O pagamento foi feito à vista em espécie, tá? Então, como eu falei para vocês, né, o código das contas aí, né, é de numeração que as empresas vão automaticamente preencher lá em função da norma legal, né? E nós precisamos nos focalizar aqui tanto no livro diário quanto no livro razão, né? São os registros, é claro, a débito e crédito das contas, né? E ali no histórico, né, colocar qual é o movimento que está acontecendo. E aqui
né, nesse exercício, ele nos dá claramente, né, qual é o movimento, né, está sendo feita uma compra, né, então é isso que ele descreveria ali no histórico, né, compra de terreno, em determinado endereço, né, a gente vai fazer, então, as movimentações correspondentes a essa compra, né, de terreno dentro do livro diário. Então, vamos ver um exemplo. Então, está aqui, gente. Em cima, o livro diário, e embaixo, o razão, tá? Então, livro diário aqui em cima. O que aconteceu? Então, a cidade, data, o código das contas não precisa pôr, né? Conta que está sendo movimentada. O terreno, né? Terreno é um ativo da empresa, né? Então, lá do lado do balanço patrimonial, do lado do ativo, né? A gente tem lá os imobilizados da empresa mais abaixo, né? Terreno, né? Enfim, prédio, máquinas, equipamentos, são valores lá do ativo. Tá? Nesse caso, a empresa está colocando mais ativo, ela está aumentando aquele ativo, que é a conta terreno, né? Está comprando mais um imóvel. Então, nossa regra ali, né? Aumentou uma conta do ativo, debita. Então, terreno, eu vou registrar o valor dos 530 mil na coluna do débito, né? Que terreno é uma conta que está aumentando o valor, né? Na regra, conta do ativo, quando aumenta o valor, registra do lado do débito, 530 mil. Mas vejam bem, o que dizia ali no exercício? Que a empresa estava comprando, né, em espécie, em dinheiro, pagando em dinheiro os 530 mil. O dinheiro em espécie sai da onde? Da conta caixa. Eu não dizia ali, né, que vai ser feito uma transferência bancária, aí saía da conta banco, né? Não. Ali dizia que saía o dinheiro em espécie, né? Dinheiro em espécie sai do caixa, tá? Então, sempre que está falando em sair dinheiro em espécie, pagamento em espécie, é a conta caixa que está sendo movimentada. A conta caixa, eu estou tirando dinheiro dela para poder pagar o terreno, né? Que é uma conta que vai entrar lá, né? Terreno, 530 mil, que entrou então a débito, porque aumentou a conta terreno. Mas a caixa, como vai sair dinheiro dela para comprar o terreno, a conta caixa está diminuindo, né? Conta caixa é uma das primeiras contas lá do ativo, né? Então, estou tirando o dinheiro da conta caixa, está diminuindo uma conta do ativo. Quando diminui uma conta do ativo, registro a crédito aqui, 530 mil, tá? Muito bem. É só o que pede, né? Neste exemplo de exercício. Poderia pedir, por exemplo, né, para registrar um imposto aqui? Poderia, né? Tá? A gente vai ver exemplo com impostos mais adiante, mas aqui neste caso, quando não pede imposto, é só essas duas contas que movimentou, tá? No livro razão, aí as contas individualmente, né? Mais simples, né? Eu vou pegar só a conta terreno, né? Lá do meu ativo, e estou registrando os 530 mil a débito aqui, né? Porque está entrando um valor de terreno, aumentando o valor dessa conta. Na conta caixa, né? No livro razão, aí só a conta caixa individualmente. Estou registrando os 530 mil a crédito porque está saindo o dinheiro do caixa, né? Para a compra do terreno, tá? Tranquilo aqui, gente, esse exemplo de exercício? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Ô, senhor, ali no livro razão, por que é colocado 2 vezes em cada um? Aqui embaixo é o total, né? Então, imagina o seguinte, né? Na conta caixa, teve um registro da compra do terreno, depois teve um registro da compra de outra coisa, depois entrou um dinheiro no conta caixa, e a gente foi fazendo, então, esse registro. No final, tem uma coluna total lá embaixo, uma linha total lá embaixo. Tá? Por isso que aparece lá embaixo, novamente, o mesmo valor, porque tem só um movimento, mas se tivesse outros movimentos, né? Teria aqui o valor total de todos esses movimentos, tá? Ah, tá, entendi, obrigado. Certo? Valeu. Muito bem. Quem faz pergunta ganha um ponto. No final, eu vou ficar devendo pontos aí para quem faz bastante pergunta. Segundo exemplo, gente, de exercício, tá? Demonstre os lançamentos no livro diário e no razão. E aí fala aqui, então, o histórico, né? Ou seja, o histórico é o fato administrativo, né? Que vai gerar, é claro, atos administrativos que são registros de movimento das contas, né? No dia 23 de abril de um determinado ano,
a empresa Tudo de Bom Limitada, situada em Guaíba, fez a abertura de uma conta bancária. Então, a empresa abriu uma conta num banco e depositou inicialmente R$ 2.800, tá? De novo, aqui na necessidade de colocar o código das contas. Então, vamos ver o exemplo, né, do registro do histórico, no livro diário, a movimentação das contas, a débito e crédito, e embaixo o livro razão. Então, livro diário. A empresa da cidade de Guaíba, numa determinada data, né, fez o movimento da abertura de uma conta. Aqui dentro do histórico, então, ó, abertura de uma conta bancária com depósito à vista. Tá? A conta banco, né, foi criada. Tá? Então, está aqui o nome da conta. E o que foi feito nessa conta banco? Né? A empresa abriu a conta e depositou um valor na conta banco. Então, o que aconteceu com a conta banco? Ela aumentou de valor, né? E a conta banco é uma conta do ativo. Quando aumenta uma conta do ativo, a gente registra a débito, conforme está lá na regra, né? Então, colocamos aqui do lado do débito, da coluna do débito, a conta banco, né? 2.800. Mas, para colocar o dinheiro na conta banco, né? A empresa teve que movimentar uma outra conta, né? Sai do caixa da empresa, então, os R$ 2.800 que ela abre lá a sua conta no banco, né? Então, entrou dinheiro no banco, 2.800, registrou a débito. Saiu dinheiro do caixa. De caixa é uma conta do ativo. Quando diminui uma conta do ativo, registro a crédito. Então, a conta caixa registrou os R$ 2.800 a crédito, né? Então, foi do caixa, saiu o dinheiro para abrir a conta banco. Tá? Por isso, uma registrada banco aumentando a débito e caixa diminuindo a crédito. Tá? O livro razão. Aí é simples, né? O livro razão é as contas separadamente, né? Eu tenho o livro razão só da conta banco, né? E como entrou dinheiro, então, nessa conta 2.800, eu registro ali os 2.800. E na conta caixa, como saiu dinheiro da conta caixa, né? Eu registro a crédito 2.800, tá? Como o colega tinha feito a pergunta ali, né? Por que repete embaixo o valor? É o total, né? É o total de um movimento só, é ele mesmo, né? Se tivessem outros valores, a gente totalizaria, daria um outro valor diferente aqui no total. Mais um exercício de exemplo. Tá? Então, nesse exemplo aqui, também demonstrado no livro diário, né? E no livro razão, e pede também aqui, né? Neste caso, o balanço patrimonial. Nos exercícios de vocês, né? Não vai aparecer a necessidade de apresentar, né? O balanço patrimonial, nem o livro razão, mas vai aparecer a necessidade de dizer essa conta é a crédito ou é a débito, né? Isso é importante. Então, aqui na 30 de abril de um determinado ano, na cidade de Guaíba, abriram uma empresa com o nome Tudo de Bom Limitada. Esse é o fato administrativo, né? A história, o histórico, tá? Que vai gerar, por óbvio, um ato administrativo que é a movimentação de valores, né? Sendo sócios, 3 pessoas aqui, Alana, Felipe e Jairo. A Alana entrou na sociedade com 45 mil em dinheiro, o Felipe entrou na sociedade com uma máquina no valor de 20 mil, e o Jairo entrou na sociedade com um veículo no valor de 55 mil. Vejam bem, né? Um com dinheiro, movimenta um tipo de conta, né? Um entrou com máquina, é uma outra conta. E o outro entrou com veículo, é uma outra conta, tá? Então vamos ver como é que isso fica lá no nosso livro diário. Então, livro diário, no histórico ali está o registro do que está acontecendo. É a abertura de uma empresa, né? Então, na constituição da empresa, né, existe a conta capital social, né, onde os sócios colocam um valor para a sua constituição. Na conta capital social fica o valor total, né, que os sócios investiram. É lá do lado do balanço, né, do lado direito, né, tem passivo, circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, dentro do patrimônio líquido a conta capital social, que é o capital dos sócios, que eles colocaram na abertura da empresa. Tá? Então, nessa abertura da empresa, que está registrada aqui, cada um colocou, né, determinados valores. Tá? Um colocou 45 mil, um colocou 20, outro colocou 55. Somados todos os valores, né, é o total do capital social investido, né, colocado pelos sócios na empresa. O capital social fica lá do lado passivo, né? Então, aquela conta lá é movimentada a crédito quando abre a empresa. Entrou lá 120 mil reais, né?
no capital social, por isso ela é movimentada a crédito. Mas cada um deles colocou os recursos, né, a partir, enfim, de contas diferentes. Quem colocou a dinheiro, né, colocou o dinheiro na conta caixa. Agora, quem entrou com bens, né, esses bens fazem parte de outras contas que estão no ativo, né, dentro do ativo, do lado esquerdo do balanço patrimonial, além da conta caixa, que é o valor em espécie que entra, eu tenho lá no imobilizado, né, máquinas, veículos, né, é lá naquelas contas máquinas e veículos que entram os valores correspondentes ao imobilizado, máquina e veículo, por exemplo, tá? Então, o sócio que colocou dinheiro movimentou a conta caixa. Como? Aumentando o valor da conta caixa. Conta do ativo, quando aumenta, registro a débito 45 mil aqui. Um outro sócio entrou com uma máquina, tá? Essa máquina no valor de 20 mil. Então, aumentou o valor da conta máquinas lá no ativo, conta do ativo, aumenta o valor, registro a débito 20 mil. Um outro sócio entrou com um veículo no valor de 55 mil. Veículo é uma conta do ativo, aumentou essa conta dentro do ativo, né? Porque entrou recurso. Então, registrou a débito os 55 mil. Tá? Então, são os movimentos, né, do livro de na abertura dessa empresa. Os valores que entraram a débito, né, cada um na sua conta correspondente do balanço. E lá, no capital social, se registrou o valor total, né, somado dos recursos dos sócios, capital social 120 mil. Claro, né, no livro razão, as contas ficam todas separadinhas, né? Então, tem o livro razão para o capital social, para o caixa, para a máquina e para o veículo, né? Então, capital social entrou 120 mil, né? Que é o valor total dos sócios, né? 120 mil reais registrados aqui a crédito. Caixa, um sócio deu 45 mil, ficou 45 a débito. Máquina, um sócio deu 20 mil, ficou 20 mil a débito. Veículo, um sócio deu 55 mil, ficou 55 mil a débito, tá? Tranquilo aqui, gente? Os exemplos estão ajudando a clarificar um pouco mais? Então, é que só na teoria também não resolve, né? Claro, claro. Todas as aulas a gente sempre tem exemplos, temos exercícios justamente para não ficar só na teoria, né? O que ajuda sempre muito, né? A gente a fazer as atividades. Legal. Bom, esse movimento de abertura da empresa, né, e como nós já falamos antes, né, livro diário não é algo independente da contabilidade, livro razão não é algo independente da contabilidade, eles estão movimentando as contas, né, do ativo, do passivo, enfim, né, que depois são registradas no balanço. Então, para exemplificar, né, esses movimentos que foram feitos no livro diário, né, que são contas do ativo, né, são registradas num balanço patrimonial, tá? Então, eu tenho ali, né, a conta caixa, disponibilidades, 45, a não circulante, né, tem imobilizado as máquinas e veículos que entraram, e no patrimônio líquido a gente tem o capital social dos sócios, né, que entraram, equilibrando o balanço patrimonial, né. Então, entraram valores lá, né, no ativo, que correspondem, né, ao capital social lá do passivo, tá. Patrícia está no metrô ouvindo aula. Legal, Patrícia. Depois não deixa de assistir a gravação, tá? A gente trouxe aí um conteúdo importante, com vários exemplos aí, das regras lá de débito e crédito, né? Necessárias a fazer o trabalho disciplinar, fazer avaliativa, né? E fazer prova final também. São questões importantes, tá? Muito bem. Vamos ao quarto exemplo. Então, nesse exemplo aqui, agora para ajudar, né, a responder uma pergunta que foi feita, né, anteriormente sobre os impostos, né, tem percentuais de impostos em algumas movimentações, né, principalmente em relação à compra e venda, né. A gente compra e vende alguma coisa, a gente está movimentando contas, né, contas de resultado, contas de patrimônio, né? E essa compra e venda, né, está diretamente relacionada aos impostos, né? A gente vive num mundo, né, em que qualquer tipo de movimentação de compra e venda, né, vai gerar necessidade da gente pagar impostos, tá? Claro que dentro do valor da venda, né, estão embutidos os impostos, né?
hoje em dia cada vez mais claro, né, que tudo que a gente compra tem imposto, porque agora nas notas fiscais, né, inclusive aparece ali o valor, né, que a gente está pagando de imposto. Há pouco tempo atrás aí saiu uma lei, né, pedindo também que os próprios postos de combustíveis também, né, demonstrassem qual a quantidade de imposto que está sendo pago naquele valor, né, do litro do combustível, por exemplo, né. Então, qualquer movimentação, né, de compra e venda está diretamente relacionado ali impostos, tá? E nesse exemplo agora, né, a gente vai ver isso, né, uma compra ali, uma aquisição de mercadorias para estoque que tem, sim, movimentação de impostos. Vejam com muita atenção, né, esse exercício, porque também tem, né, uma relação direta, né, com o próprio trabalho disciplinar de vocês, né, e com as avaliativas que vocês vão fazer, que também vão ter, né, impostos lá a serem classificados, tá? Vamos ao exemplo. 12 de maio de 2000 e alguma coisa, a empresa Tudo de Bom efetua a aquisição, compra de uma mercadoria para estoque. Comprou, além do valor pago, né, tem ali os impostos que estão dentro daquele valor. Então vai ter movimentação de imposto, né? Comprou a prazo da empresa Ferramentas Gerais, situada em Porto Alegre. Esse é o fato, né? O fato histórico e o fato administrativo. Então é uma compra, o nome da empresa onde comprou, a cidade, o número da nota fiscal e o valor da compra, né? R$ 12.990 de mercadorias para estoque, tá? E aí, na nota fiscal, né, tem lá os tributos que foram pagos sobre o valor dessa compra. 18% de ICMS, que é o imposto, né, estadual, o PIS, né, e COFINS, que são impostos federais, né, PIS 1,65%, COFINS 7,6%, sobre o valor, obviamente, da venda, né. Vamos ver como é que isso fica no livro diário e no livro razão. Então vamos lá, primeiro o nosso livro diário, né? Então, cidade de Porto Alegre, uma compra, né? E o histórico, né? Ou seja, essas contas foram movimentadas porque houve uma compra de mercadoria para estoque, compra feita a prazo, aí tem um número da nota fiscal, né? E o nome da empresa da qual foi comprado os materiais, né? Para estoque, as ferramentas gerais. Então, primeira coisa, conta estoque. O material que foi comprado foi para estoque. Então, este valor, né, do material comprado vai para estoque. Só que o valor que entra no estoque é o valor do material. O valor dos impostos não entra no estoque. Tá? Imposto não é material. Imposto é um valor que vai ser pago para o governo, né? Então, em estoque, o que se registra? O valor dos materiais. A compra total, né, foi lá os 12.990. Tá? Dentro desses 12.990 tinha impostos. E esses impostos, repito, não entram no estoque. Então, dos 12.990, né, entrou em estoque 9.450,23. Ou seja, eu calculei os impostos, retirei os valores dos impostos, né, e o que sobrou foi o estoque de verdade, o material de verdade que entrou na conta estoque lá, tá? Bom, nós vimos que foram pagos 3 impostos, ICMS, PIS e COFINS. ICMS, 18%. 18% do quê? Do valor da compra. Está lá embaixo, né, o valor da compra, a duplicata a pagar, né? Foi a duplicata que eu vou pagar o valor da compra nos 12.990. Então, 18% dos 12.990 dá o meu ICMS, né? 2.338,20. Diminui esse valor, né? Dos 12.990. PIS também tinha um percentual. Fiz o cálculo do PIS sobre o valor total da compra, 2.990, estou pagando ali, né? De PIS, 214,33. COFINS também tinha um percentual, né? Fiz o valor do percentual do COFINS sobre o total da compra, 2.990, deu um imposto de 987,24. Então, gente, o que eu faço? Eu somo os impostos, né? 2.338,20, mais 214,33, mais 987,24, diminuo da compra, da duplicata, né? 2.990, o que sobrou é o estoque, né? Os 9.450,23, tá? Então,
eu paguei 12.990. Só que esses 12.990, né, tem os impostos ali, né? Então, eu calculo os impostos, diminuo o valor dos impostos do total da compra, o que vai efetivamente entrar em material no estoque é o que sobrar, né? Os 9.450,23. Então, cada uma dessas contas tem uma forma de fazer o registro. Vamos lá. Estoque. Estoque é uma conta do ativo, né? Em que eu estou aumentando o valor dessa conta lá no ativo. 9.450,23 é a débito. Imposto a recuperar também é uma conta lá do ativo, né? Do balanço patrimonial, referente às compras, né? Que foram feitas, né? E ela é recuperar por quê, né? Ela é uma compra que foi feita e é um valor que não entra no estoque, por isso ele está a recuperar. 2.368,20. PIS a recuperar, uma conta do ativo. Débito 214,33. COFINS a recuperar, uma conta do ativo. 9.827,24. Tá? Então, todos os impostos a recuperar se relacionam a essa conta estoque do ativo, né? Certo? A soma de todas elas vai dar o valor da compra, né? Os 12.990. Agora, a conta duplicata a pagar é uma conta do passivo, né? Lá do lado do passivo, no balanço patrimonial, eu tenho as duplicatas a pagar, correspondente às compras que foram feitas, né? Aí, lá do lado passivo, os 12.990, né? Eles vão diminuir, né? O patrimônio da empresa, né? Duplicata. Quando ela aumenta, né? Ela vai diminuir o patrimônio da empresa. Ao aumentar a conta duplicata do passivo, ela se registra a crédito, conforme consta na nossa regra, né? Conta do passivo, quando aumenta, está aumentando uma dívida aqui, né? Duplicatas a pagar, registra a crédito, tá? Natália, uma pergunta, Natália? Fica à vontade. Sim. Fornecedor e duplicatas é crédito. Tudo que está lá do lado do passivo, né? Se aplica a regra do passivo quando aumenta ou diminui. Lá do lado passivo, o que a gente tem? Fornecedor, duplicata a pagar, financiamento a pagar, salários a pagar, impostos a pagar, né? Então, lá do lado do passivo. Duplicata a pagar é uma conta do passivo. Certo? Aí se aplica a regra do passivo, conforme a gente viu, né? Tá, certo, ok. Natália? Certo. Muito bem. Não esqueçam, gente. Tem dúvida da conta, né? Ah, essa conta aqui é do passivo? Agora se vou lá olhar a regra. Conta do passivo, estou aumentando, né? Aquela conta no passivo, que é uma dívida que está crescendo, né? Quando aumenta no passivo, registra crédito. Tem que olhar para as regras, né? Muito bem. Tem o livro razão, né? Livro razão aí é as contas individualmente, né? Só colocando do lado débito e crédito, né? Em cada caso, né? O estoque foi uma conta do ativo e o ativo, quando aumenta, debita, né? Então, registra ali a conta estoque. Os impostos a recuperar, né? ICMS, PIS, COFINS, né? São contas do ativo, todas elas registram débito, né? Que estão aumentando ali os impostos a recuperar. E duplicata a pagar, né? É uma conta do passivo, ela está aumentando a dívida, né? Uma conta do passivo, quando aumenta, registra a crédito. Tá? Tranquilo, pessoal? Ficou claro? Sim, eu só ia perguntar ali no estoque, sempre tem que deixar por último. Desculpa, deu um pouco de eco na tua fala, eu não peguei uma parte do que tu falou. Se puder repetir. Se ali no estoque tem que sempre fazer por último, que é o valor somado dos impostos juntos, né? Tem que ser por último? O valor do estoque é a primeira conta que a gente fez aqui, ó. Né? Então, na sequência do registro, a primeira conta está o estoque, né? Mas para te achar esse valor, tem que descontar os impostos, né? Isso que eu queria saber. Esse valor 9.450,23 saiu dos impostos tudo junto, somando? Não, estoque não é a soma dos impostos, ao contrário. O estoque é o valor da compra total menos os impostos. Estoque não é soma de imposto. A gente soma os impostos para diminuir do total e achar o valor do estoque. Tá. Nenhuma empresa põe no estoque imposto, não existe, né? Isso. O que se faz é
descontar o valor dos impostos do total da compra para saber exatamente o quanto de material está entrando no estoque. Não se faz estoque de imposto. Tá? Repito, porque é um erro muito comum aí, né? Já das outras turmas anteriores, o pessoal acaba, não sei porquê, né? Soma imposto e acha que é estoque. Não, né? Da nota de compra, né? Da duplicata de compra, dos R$ 12.990 pago para as ferramentas gerais, descontados os impostos, o material mesmo é 9.450,23. Então, eu diminuo os impostos do valor da compra total. Tá? Aí sim, sobrou 9.450,23. Muito bem. Bom, gente, esse é o nosso conteúdo, tá? Conteúdo básico, referente aí aos nossos lançamentos, né? Do livro Diário, do livro Razão. A nossa prática, os nossos exercícios, né? Logo depois do intervalo, vão ser exatamente sobre isso, tá? A gente vai fazer esses exercícios, que vocês vão ter, então, que encontrar a classificação ali, né? Débito, crédito das contas. Então, vocês vão precisar identificar, né? Se a conta é passivo, ativo ou de resultado, e entender ali, né? Se aquela conta a gente está registrando a débito e a crédito a partir das regras que a gente viu, tá? Na prática agora, né? Nos exercícios, na atividade avaliativa e depois na prova, né? Vocês não vão montar, né? O livro diário, mas vocês vão classificar as contas exatamente como a gente aprendeu a fazer, visualizando o diário aqui, tá? O intervalo é de 15 minutos, tá? Após o intervalo de 15 minutos, a gente faz a nossa chamada. A chamada é ao vivo, online. Eu abro, chamo nominalmente, responde e recebe presença, né? Depois do intervalo, então, no Classroom vão acontecer os exercícios. E conforme vocês vão desenvolvendo ali, né, vão fazendo os exercícios, a gente permanece conectado aqui até o meio-dia, né, para as dúvidas e perguntas de vocês que vão surgindo, né, ao longo da prática dos exercícios. Fazer os exercícios na segunda parte da aula é tão ou mais importante quanto a primeira parte. Eu considero, inclusive, a segunda parte da aula mais importante ainda, né? Porque é aí que vocês vão fazer uma prática, né, daquilo que a gente viu na teoria. Em todas as aulas, a gente sempre teve esse segundo momento de prática, né? Para pesquisar na apostila, pesquisar no material, né, fazer os exercícios, para ficar bem preparado para o processo avaliativo depois, né? Então, vamos ao intervalo, gente? 15 minutinhos? Pode ser? Pode ser. Então, pessoal, vocês não precisam desconectar, claro, né? Permaneçam conectados. Eu fecho só o microfone, né? E a câmera. E aí, no retorno, né? Eu abro o microfone e a câmera para a gente continuar. Então, procurem não desconectar, principalmente aqueles que, né, podem, né? Que não estão pelo 4G, né? Porque aí na hora de fazer a chamada já está todo mundo conectado, né? E depois eu começo a chamada, aí o pessoal vai voltando, né? Tentando conectar de novo, e aí perde um pouquinho de tempo, né? Tá? Então, 15 minutinhos de intervalo, para dar um respiro, né? Comer alguma coisa. Agora são 10h35, 10h50, então. 10h50 a gente volta do nosso intervalo. No retorno, aqui, a nossa chamada e exercícios do Classroom. Então tá, gente, intervalinho para tomar um café e já voltamos.